Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje iniciaremos mais um livro da sequência da nossa leitura bíblica diária, amém? E hoje iniciaremos o livro do profeta Jeremias, mais um profeta aí que compõe um dos 4 profetas maiores. E Jeremias é o que contém 2 livros na Bíblia, amém? Os profetas maiores são compostos por 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 4 profetas maiores, porém são 5 livros, porque Jeremias tem 2 livros, amém? O livro de Jeremias é composto por 52 capítulos, 1.364 versículos. O autor, foi o próprio Jeremias e foi escrito aí aproximadamente 586 a.C., amém? Glória a Deus! Então vamos ler este livro maravilhoso, vamos começar a leitura, vamos ficar aí por alguns dias no livro de Jeremias, porque é um livro um pouco grande, mas um livro de grande proveito para a nossa vida espiritual. Um livro que vai falar muito conosco, amém? Aqui fala do chamado de Deus, aqui fala que Deus nos chama a clamar. É um livro muito lindo, amém? Ele chama a atenção ali do povo de Israel e essa chamada de atenção serve também para os dias de hoje na nossa vida. Aleluias, porque Deus tem levantado novos profetas, assim também como Jeremias, mas os profetas aí, os pastores que estão à frente das igrejas, levando a igreja ao arrependimento e levando a igreja até a salvação por meio de Cristo. Então a gente vê que o livro do profeta Jeremias, ele foi um profeta que não foi aceito pelo povo. Ele foi um profeta, meus irmãos, que o povo o rejeitou, porque a mensagem de Jeremias era uma mensagem dura, era uma mensagem de conserto, porque o povo de Israel estava adorando outros deuses, e Jeremias foi levantado como um profeta ali para puxar a orelha do povo, falando o que Deus mandava ele falar, amém? E Jeremias sempre clamava a Deus e Deus sempre o respondia. E ele sempre dava a mensagem verdadeira que Deus passava. Ele não media suas palavras. O que Deus mandava ele falava. E segundo alguns estudiosos, o ministério de Jeremias aí durou aproximadamente 40 anos. E dentro desses 40 anos, os estudiosos falam que não teve nenhuma conversão, irmãos. Ninguém se converteu, porque Jeremias trazia uma mensagem muito dura vindo direto de Deus, amém? E hoje a gente vê muito isso, pastores que trazem mensagens fortes, mensagens de renúncia, mensagens com o evangelho de cruz, mensagens para abandonar o pecado. Muitos não estão aceitando nos dias de hoje, estão fazendo como nos dias de Israel, estão condenando esses profetas e procurando pastores que falam segundo o que eles querem ouvir, palavras mansas, palavras que não confrontam, palavras que não levam as pessoas à santidade, que não levam as pessoas ao céu, amém? Então nós temos que crer nesses profetas que pregam a renúncia, que pregam contra o pecado, amém? Para levar uma igreja santa para o céu, porque Jesus está voltando, aleluias, e temos que procurar uma igreja que prega a verdade, e o evangelho a gente sabe que é renúncia. A gente viu aí João Batista vindo: arrependei-vos, raça de víboras. João Batista pregava duro. E veio Jesus também. E qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aí depois Jesus envia seus discípulos e fala para eles: olha, pregue arrependimento, pregue arrependei-vos, falando para as pessoas que é chegado o reino dos céus. Então, irmãos, mandado de Jesus é pregar arrependimento, aleluias. Jesus morreu pelos pecadores, mas vai voltar para os arrependidos, vai voltar para aqueles que renunciam a esse mundo para viver uma vida santa com Deus, pois a palavra de Deus diz: aquele que é santo, santifique-se mais, porém aquele que é sujo, suje-se mais. Então, irmãos, que a cada dia você seja mais santo diante de Deus, porque buscando a santidade a cada dia, você não está buscando só a santidade, você está buscando também o reino de Deus em primeiro lugar, como é falado lá em Mateus, no capítulo Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluias! Então, só uma pequena introdução aqui do livro de Jeremias para vocês.
e também falando um pouco, né, colocando nos dias de hoje, parece muito o que estava acontecendo naquela época de Israel, amém? E para vocês lembrarem também, todos os profetas maiores quanto menores, né, eles atuaram depois da divisão do reino. Depois que Salomão morreu, aí veio Roboão e Jeroboão e dividiram o reino norte e o reino sul. E foi a partir dessa divisão do reino, a partir dessa divisão do povo de Deus, né, que começou a Deus levantar os profetas para estar alertando o povo para que eles voltassem à união e para que eles voltassem a adorar somente a Deus. Amém? Depois dessa pequena introdução, que Deus fale no seu coração, e é só para você entrar mais entendido na leitura comigo, para você conhecer um pouco, né, sobre a história dos profetas, um pouco de Jeremias, antes da gente começar a ler. Quero chamar vocês a orarem agora, convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e vamos falar com o Senhor nesse momento. Vamos entregar esse momento nas mãos de Deus, porque é Ele que nos dá discernimento e conhecimento da palavra. Aleluias? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por mais um dia estarmos aqui para lermos esta palavra maravilhosa, que tem a cada dia nos transformado, que tem a cada dia nos trago entendimento, que tem a cada dia nos trago santidade, ó Pai, renovo espiritual, em nome de Jesus. Oh meu Deus, eu juntamente com as pessoas que estão do outro lado dessa tela, entregamos esse momento em Tuas mãos, e que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade para agir no nosso meio, venha ter liberdade para testificar a verdade da palavra que iremos ler aqui nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus, em nossos corações, e que essa palavra permaneça viva, em nome de Jesus, como uma semente que é lançada numa terra boa, e venha gerar frutos em nossas vidas, na minha vida e na vida dos ouvintes, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Então vamos à nossa leitura. Jeremias capítulo 1. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Oh, aleluias! Então aqui a gente já começa vendo, né, uma pequena introdução do livro de Jeremias, que a própria Bíblia, que a própria palavra de Deus passa para nós. Amém? Vemos aqui que Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Amém? Essas duas tribos foram as duas tribos que ficaram com Roboão, filho de Salomão, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E as outras 10 tribos foram para o outro lado, com Jeroboão. Aleluias! Deus chama Jeremias. Oh, irmãos, essa parte é linda, o chamado de Jeremias. Aleluias! O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, olha que coisa tremenda, irmãos. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Isso não é só para Jeremias, meus irmãos, isso se estende até nós. Essa palavra também é para nós. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha te escolhido para fazer missões desde o ventre da sua mãe. Então você, irmão, é um escolhido de Deus. O seu chamado, o seu propósito, Deus já sabe. Basta você se posicionar para estar vivendo e cumprindo o seu chamado e o seu propósito nessa terra, para que pessoas possam conhecer Jesus através de você. Aleluias! Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Olha aí, Jeremias se achava incapaz. E quem que não se acha incapaz quando Deus chama, irmãos? Nós somos incapazes sim, quem nos capacita é Deus, irmãos. A partir do dia que você se achar capaz de alguma coisa, você já perdeu a dependência de Deus. Então o pensamento certo é esse.
Olha, Deus, nós somos incapazes. Olha, Deus, eu não consigo falar, mas é o Senhor que me capacita. Se o Senhor me chamou, o Senhor vai me capacitar. Se o Senhor vai me enviar, o Senhor vai me prover lá na frente. O Senhor vai pôr as palavras na minha boca. O Senhor vai me usar tremendamente em tuas mãos, porque nós não fazemos nada, irmãos. Aleluias! Quem faz é Deus. Quem fala na nossa boca é Deus. Quem dá o espírito de ousadia é Deus. Aleluias! E Jeremias estava mostrando isso aqui. Jeremias não estava negando o seu chamado. Ele estava falando que era incapaz. Amém? Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Amém? E olha, mais uma coisa, irmãos. Quando Deus te envia, você não vai sozinho. Ele vai junto. Aleluias! E ele fala para Jeremias: olha, fale tudo o que eu mandar. Não tema, não tenha medo. Se eu estou te mandando falar, fale, porque eu estarei com você. Aleluias! Aonde você está, eu estarei. Olha a promessa. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Olha aí, irmãos, é o que eu acabei de falar. Quando Deus ele nos envia, ele também nos capacita. Olha, veja que Deus estava falando com Jeremias: eu estou colocando as palavras na sua boca. Amém, irmãos? Então a gente, muitas das vezes, a gente quer enfeitar, quer falar uma coisa diferente que Deus manda. Não. Nós temos que ser obediente e falar só aquilo que Deus tem colocado nos nossos lábios, só aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É a palavra verdadeira. Amém? E Jeremias foi um profeta que sempre pregou a verdade. Ele não temia o povo, ele não temia o que as pessoas iam achar, porque Deus prometeu para ele que estaria com ele para protegê-lo. E assim também é conosco. Quando Deus nos envia, por mais dura que seja a palavra, nós temos que pregar essa palavra verdadeira, porque Deus ele vai nos proteger de todo tipo de retaliação do inimigo. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que mais você está vendo? Eu respondi: estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse: do norte virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois do contrário eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Aleluia, irmãos. E Deus também aqui cobra uma confiança de Jeremias. Amém? E quando Deus nos envia, nós também temos que ter essa confiança em Deus. Porque muitas das vezes nós ficamos com medo porque nós olhamos somente para as circunstâncias desse mundo. Nós olhamos somente para o tamanho da missão. Mas nós não temos que olhar para o tamanho da missão que Deus nos envia. Nós temos que olhar para o tamanho do Deus que nos enviou a essa missão. Amém? Então não importa o tamanho da missão que Deus está te enviando. Deus vai te capacitar e te proteger e prover no meio desta missão. Aleluias! Escute, Jeremias. Todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Aleluias! Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze.
Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Oh, glórias! Que palavra linda, irmãos. É por isso que eu falo, eu gosto muito de Jeremias, porque o chamado dele foi lindo, né? Deus enviando ele, Deus capacitando ele, e ele sempre falando o que Deus mandava. Nunca se desviava do que Deus mandava falar. Ele sempre passava a mensagem verdadeira do jeito que Deus colocava na boca dele, no coração dele. A fidelidade de Israel, capítulo 2. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. O pecado dos antepassados dos israelitas. Descendentes de Jacó e famílias do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz: que defeitos seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram. No entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. Veja que o povo de Israel, irmãos, estava sempre se desviando da palavra de Deus. Esse povo que foi tão honrado, como o próprio Deus falou aqui, que levou o povo ao deserto, onde ninguém morava, por onde ninguém viajava, um caminho aí perigoso. Mas Deus, pela manhã, ele colocava a nuvem que tampava eles do sol, e na noite colocava coluna de fogo para clarear e para esquentar, para que eles não passassem frios. Então o povo de Israel sempre se voltando contra Deus e adorando outros deuses. Por isso Deus levantando profetas para voltar ao povo a ele. Amém? A acusação de Deus contra o seu povo. O Senhor Deus diz: assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou. Trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Os resultados da infidelidade do povo. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo nem nasceu escravo. Então por que os seus inimigos o escravizam? Como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de Israel. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, seu Deus, quando eu estava guiando pelo caminho. E agora o que é que você vai ganhar indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Assíria para beber água do rio Eufrates?
A sua própria maldade o castigará, e você será condenado, porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Olha aí, irmãos, como a palavra, as profecias de Jeremias eram duras para os ouvidos do povo de Israel. Quem que gosta de ser chamado a atenção? Quem que gosta de ser confrontado? Mas, irmãos, esse é o Evangelho, essa é a palavra. Ela nos confronta a voltar a Deus de todo o nosso coração. Ela nos confronta a abandonar o mundo e viver a vida de Cristo. Amém? Então o profeta Jeremias era duro, mas não era ele, era o que Deus estava mandando ele falar para o povo de Israel. Por isso ele temia, por isso ele tinha medo, porque as palavras que Deus mandava ele falar eram duras para o povo. Ele temia, ser morto pelo povo. Por isso que Deus falou, eu vou com você e vou te proteger. O povo não quer adorar ao Senhor. O Senhor Deus diz, povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores sagradas, você praticava imoralidade na adoração aos deuses. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade. Mas veja o que você é agora. É uma parreira estragada que não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou o Deus Baal? Veja como você pecou no vale, veja só o que fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem do deserto, quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa procurá-la. Ela sempre pode ser encontrada na época do cruzamento. Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz, não adianta. Eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. O castigo do povo de Israel. O Senhor Deus diz, como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha, todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira, você é o meu pai, e a uma pedra, você é a minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estão em dificuldades, vocês vêm me pedir que os salve. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Olha, irmãos, Deus falando aqui que o povo de Israel, quando estava na dificuldade, no fundo do poço, eles lembravam de Deus. Mas quando Deus começava a os abençoar, eles voltavam de novo contra Deus. Eles viravam as costas para Deus e começavam a adorar outros deuses de madeira, de pedra, de barro. Amém? Então, o que Deus está dizendo aqui, não adianta você clamar a Deus nas adversidades e na hora do prazer entregar a sua alma ao diabo. Aleluias! Clame a Deus na hora das dificuldades e clame a Deus também no prazer, na hora das coisas boas. Não esqueça que foi Deus que te tirou do fundo do poço. Amém? Quando vocês estão em dificuldades, que eles os salvem, se é que podem. Judá, os seus deuses são tantos quanto as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto, qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram os seus próprios profetas. Todos vocês prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Então por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso um jovem esquece as suas joias? Ou uma noiva esquece o seu véu? Mas o meu povo esqueceu de mim por tantos dias que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes, e até as prostitutas podem aprender isso com vocês.
As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas apesar de tudo isso, o meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo. Mas eu, o Senhor, o castigarei, porque você diz que não pecou. Porque você muda assim para pior, sem mais nem menos? Como você ficou desiludido com a Assíria, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar também do Egito de cabeça baixa, envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles em quem você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. Aleluias, irmãos. Glória a Deus. É tremendo o que Jeremias está passando aqui. Amém? É tremenda essa mensagem. Como eu disse, é uma mensagem dura. É uma mensagem que os ouvidos não gostam de ouvir. É uma mensagem que é passada a realidade de Deus, a santidade que Deus queria, a fidelidade que Deus queria de Israel. Amém? E essa fidelidade que Deus queria com Israel, Ele quer também comigo. Ele quer também com você nos dias de hoje. Deus, Ele não aceita dividir o amor dEle com ninguém. Ele não aceita nos dividir com o inimigo. Amém, irmãos? Ou nós adoramos a Deus ou nós adoramos o mundo. Deus não aceita nos dividir com o mundo, assim como Ele não aceitava que os povos de Israel, os israelitas, adorassem outros deuses além dele, assim também é conosco hoje. Nós não podemos priorizar uma coisa acima de Deus. Então mantenha sempre os seus passos nos princípios da palavra de Deus. Não se desvie nem para a esquerda, não se desvie nem para a direita. Mantenha no centro, no alvo. E o nosso alvo é Cristo. Aleluias! A infidelidade do povo. Capítulo 3. O Senhor Deus diz: se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso manchará completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. É por isso que não tem chovido, e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz: tu és o meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. A necessidade do arrependimento. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel, aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda a certeza ela voltará para mim. Porém não voltou, e Judá, a sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo: ó Israel infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. O convite ao arrependimento. O Senhor Deus diz: volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, 1 de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus, e todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão juntos da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. O abandono da idolatria. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem: sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo o que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isto é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra Ele e não lhe temos obedecido. A volta a Deus, capítulo 4. O Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu as abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: passem o arado na terra que não foi preparada para plantar e não semeiem as sementes no meio de espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração. Senão, a minha ira queimará como fogo. E por causa das maldades de vocês, por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. Ameaça de invasão. Toquem a corneta em toda a terra, gritem bem alto e bem claro. Digam ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Mostrem o caminho que vai a Sião. Corram para os abrigos, não demorem. Do norte Deus vai trazer desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupa feita de pano grosseiro, como sinal de tristeza. Lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus disse:
Naquele dia os reis e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu enganaste completamente o povo de Jerusalém. Disseste que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. O ataque contra Judá. Olhem, os inimigos vêm vindo como nuvens. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania, e os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos, estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. A tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Que dor! Não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração! O meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz: o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas, que não compreendem as coisas para fazer o mal. São espertos, mas não sabem fazer o bem. A destruição futura. Veja, irmãos, que as mensagens de Jeremias são sempre duras. De Jeremias não, né? Que Deus mandou Jeremias falar. São mensagens mesmo de confronto, que confrontavam o povo a abandonar o pecado, a olhar e examinar a si mesmo e verem que eles estavam cometendo atos que desagradavam a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então, Jeremias estava sendo usado para que o povo voltasse a Deus, para abrir, alertar os olhos dos israelitas. Amém, irmãos? Então a mensagem aqui sempre dura. Então olhei, a terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas e elas estavam tremendo, e os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus, por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou. E não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flechas, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram e o que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto, um grito como de uma mulher dando à luz o seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém, respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida, eles vêm vindo para me matar. O pecado de Jerusalém.
Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com seus próprios olhos, procurem nas praças, vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Embora jurem por Deus, o Senhor, o juramento de vocês é falso. O que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram voltar para ele. Então eu pensei, só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo, não conhecem a vontade do Senhor, nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Agora vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor e sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Por isso, um leão da floresta os matará, um lobo do deserto os fará em pedaços, e um leopardo ficará escondido para atacar as cidades deles. Se saírem da cidade, serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos, e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Deus perguntou, por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses, que de fato não são deuses. Eu alimentei o meu povo, até que ele ficasse satisfeito. Mas eles cometeram adultério e gastam o seu tempo com prostitutas, com cavalos bem alimentados, ardendo em desejo. Cada um deles anda atrás da mulher do seu vizinho. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas, porém não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. Deus rejeita o povo de Israel. O povo disse que o Senhor Deus o estava enganando. Eles disseram assim, o Senhor não vai fazer nada, nenhum mal vai acontecer com a gente, e não haverá nem guerra nem fome. O povo diz que os profetas são apenas vento e que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse, Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca, Jeremias. Esse povo será como lenha, e o fogo vai queimá-lo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor diz. Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. É uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes. Com as suas flechas, eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorar as frutas das suas parreiras e figueiras. E o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas, em que vocês confiam. Porém eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá, vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus avisa o seu povo. Deus diz, avisem os descendentes de Jacó, digam isto ao povo de Judá. Preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Eu sou Deus, o Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém vocês são um povo teimoso e rebelde que se revoltou e me abandonou.
Vocês não disseram no seu coração: precisamos temer o Senhor nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus Todo-Poderoso. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas, e vocês não puderam aproveitá-las. No meio do meu povo existem homens maus. São como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos. Mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso, e me vingarei dessa nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade, e apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? O inimigo cerca Jerusalém. Capítulo 6. Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta em Tecoa e ponham um aviso em Beet-Aquerem, pois desgraça e grande destruição vai chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com os seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer: preparem-se para atacar a cidade. Aprontem-se, vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão: é muito tarde, o dia já está quase no fim, e as sombras estão ficando compridas. Aprontem-se, vamos atacar esta noite. Vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis: cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. E disse: vou castigar essa cidade, porque ela está cheia de violência. Como de um poço sai água, de Jerusalém sai o pecado. Na cidade falam de violência e destruição. Só vejo doenças e ferimentos. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês. Senão eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. O castigo por causa do pecado. O Senhor Todo-Poderoso me disse: na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi: com quem devo falar? E o mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizes. Ó Senhor Deus, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse: faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros, e também os velhinhos. As casas deles ficarão para outros, e também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Todos os ricos e pobres procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância. E dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha, e por isso vão cair com os outros, como os outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. Israel rejeita o caminho de Deus.
O Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas. Mas os vigias disseram: nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse: ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo. Desgraça que eles merecem porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com seus sacrifícios. Assim eu, o Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também. Os inimigos vindos do norte. O Senhor Deus diz: um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação está se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e flechas e espadas. São cruéis, não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar que está bravo. E estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles. A aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Não vamos nos arriscar a ir ao campo nem a andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por toda parte. Deus diz ao seu povo: como sinal de tristeza, vistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias, ponha o meu povo à prova, como se prova um metal. Examine bem e procure descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duros como bronze ou ferro. E assim como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, o Senhor, os rejeitei. Jeremias no templo, capítulo 7. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem estas coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado, e vejam o que eu fiz ali por causa da maldade de Israel, o meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados de que falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei,
não me responderam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer com este meu templo, em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Vou expulsar vocês da minha presença, como fiz com os seus parentes, o povo do Reino do Norte. A desobediência do povo. Deus disse: Jeremias, não ore por este povo. Não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais, e até sobre as árvores e as plantações. E a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, digo que não me importa que vocês comam a carne toda. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifícios. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção, nem obedeceram, pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês. Mas vocês não lhes deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade, nem se fala mais nisso. O castigo por causa da idolatria. Deus disse ainda: chore, povo de Jerusalém, corte os seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no alto dos montes, pois eu, o Senhor, estou irado e abandonarei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram os seus ídolos que eu detesto no meu templo e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Rinom. E ali queimam os seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem de vale de Ben-Rinom, mas de vale da matança. Vão sepultar gente em Tofete por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto nas cidades de Judá como nas ruas de Jerusalém. Amém, meus irmãos? Essa foi a leitura de hoje. Como eu disse, uma leitura um pouco estendida, porque o livro de Jeremias ele é grande, né? Os capítulos são grandes, mas fala muito conosco. Nos leva também ao conserto,
Aqui ele queria levar Israel ao conserto. Deus estava chamando Israel a se consertar com ele, a se voltar para ele de todo o coração. E Deus também está te chamando nesse dia. Você que está afastado, você que se encontra longe do Senhor, volte para Ele enquanto é tempo, amém? Porque o amanhã nós não temos controle, a próxima hora nós não sabemos se estaremos aqui. Então é tempo de conserto, é tempo de renovo espiritual na sua vida, amém? Glórias a Deus. Então aproveite essa chance, irmãos. Não faça como o povo de Israel, que ficou ali desobedecendo a Deus e foram castigados, amém? Então volte para Jesus hoje, volte para a presença hoje, volte a orar como orava, volte a ler a Bíblia como você lia, volte a jejuar como você jejuava. É tempo de renovo, é tempo de coisas novas, aleluias. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. Então, meus irmãos, ficamos por aqui. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Amanhã, com a permissão de Deus, é claro, estaremos aqui novamente. Até mais.